coração, em nome de Jesus. Que o Pai venha nos direcionar a fim de que tudo aquilo que venhamos fazer nesta noite, possamos seguir a direção do Espírito de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Pai querido, dirige-nos, conduz-nos nesta noite, a fim de que venhamos receber da Tua parte a direção daquilo que Tu queres para nós. Eu quero abençoar a vida da nação brasileira, eu quero Te pedir, Senhor, que toda tentativa do reino das trevas de afetar a nossa nação, de desestabilizar a nossa nação, que seja frustrado todo espírito de anarquia, de perturbação da ordem, caia por terra agora toda iniciativa do inferno de querer trazer dano, mais do que essa nação tem padecido ao longo da sua existência. Em nome de Jesus, eu oro por todos aqueles que estão ao alcance desta mensagem, que em o nome de Jesus eles sejam poderosamente abençoados por Ti, em o nome de Jesus. Amém e amém e amém. Podemos assentar, queridos. Vamos dar prosseguimento na penúltima análise do tema Adoração em Santidade, nossa suprema vocação. Daqui a 15 dias nós vamos dar início ao estudo sobre os 9 dons do Espírito. A Bíblia fala que existem 9 dons do Espírito. Não é propriedade de nenhum homem, nenhuma mulher, é do Espírito. E qual é a função principal desses dons? Esses dons, eles visam capacitar os ofícios, sobretudo os 5 ofícios, registrado na carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso, de sorte que de hoje a 15 dias nós iremos destrinchar esses 9 dons e aprendermos a importância da igreja do Senhor Jesus Cristo se mover dentro desses dons. Se a igreja não se mover dentro dos dons do Espírito, ela está doente, ela está enferma e certamente ela não vai ser exitosa no cumprimento do seu papel, que é a proclamação do Evangelho. Então os dons a gente vai estudar de hoje a 15 dias. Então hoje eu estou na penúltima ministração sobre esse tema, adoração em santidade, a nossa suprema vocação. Vejamos aqui essa palavra que a nossa líder tem para nos dar dentro, todo esse estudo é baseado nesse livro, Adoração em Santidade, uma arma poderosa contra a idolatria, contra a religiosidade, feitiçaria e imoralidade. Então, é uma pena que esse livro ele não está, ele está esgotado, não tem na editora Palavra da Fé, mas logo vão reproduzir, porque muita gente tem procurado se expor a esse material. Aqui ela destrincha a importância da adoração em santidade como uma ferramenta em que o Espírito Santo nos escolta à sala do trono para nós vencermos todo o nível de idolatria, religiosidade, feitiçaria e imoralidade. Então, abre aspas, a obra do Calvário, ela não visou simplesmente perdoar os meus pecados, livrar-me da condenação eterna, impedir que eu vá para o inferno. Esta obra do Calvário, ela visa, sobretudo, criar a vida de Deus em mim e eu refletir o seu caráter, sua glória e sua santidade. Tremendo demais essa cosmovisão que a nossa líder tem sobre o objetivo nosso como servos, como filhos de Deus, que é ser um adorador por excelência. E durante toda essa análise, nos próximos 45 minutos, nós vamos aprender a importância de tomarmos posse e assumirmos a nossa posição de adorador e adorar a Deus em santidade.
santidade. Eu dividi aqui em alguns aspectos para a gente aprender um pouco sobre esse tema. Em primeiro lugar, a posição nossa é de adorador. Então, posição minha como servo é ser um adorador. E o meu estado é andar em santidade. Queridos, preste bastante atenção. Quando Adão caiu e entrou no mundo o pecado, porque até então, enquanto eles não violaram os princípios estabelecidos por Deus lá no Jardim do Éden, tudo andava de maneira muito equacionada, tudo ia bem. Mas quando o casal desobedece, eles pecam, eles violaram os princípios estabelecidos por Deus, o pecado agora adentra no mundo, a corrupção adentra. E por conta do pecado de Adão, toda uma raça humana foi contaminada. Isso não foi nenhuma surpresa para Deus. Deus sabia que isso iria acontecer, porque Deus ele é onisciente, ele é onipotente e ele é onipresente. Então, na onisciência de Deus, ele tem a capacidade de prever não só o que eu estou pensando, o que você está pensando, mas aquilo que vai acontecer. Então Deus sabia que Adão e a sua esposa Eva iriam tropeçar. Mas Deus já tinha estabelecido um plano, o chamado plano da redenção, um plano de resgate na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, o pecado ele corrompe o ser humano, mas Jesus Cristo, ele redime, ele perdoa. Então, a nossa posição é de ser um adorador. Através da nossa experiência de novo nascimento, tudo aquilo que foi corrompido, tudo aquilo que foi separado do ser humano, é reestabelecido na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, o pecado ele corrompeu a nossa posição de adorador. Ele corrompeu esse estado de santidade, quando o homem Adão violou. Agora, em Cristo ele executa o juízo contra o pecado e promove a redenção através da sua obra, da obra que ele fez no Calvário. Então, se por um lado o pecado corrompeu este relacionamento do homem com Deus, o pecado afastou esta posição do homem de ser um adorador por excelência e o seu estado de santidade foi corrompido. Em Cristo, tudo isso aqui é reestabelecido. Agora, precisamos entender que o conceito de adoração hoje está muito distante do conceito teológico, do conceito bíblico, porque muitos atrelam e associam diretamente esse conceito de adorar, está aqui na frente, talvez cantando ou levantando as mãos, mas adoração a gente vai ver à medida que formos destrinchando esta ideia que nós queremos passar para vocês, à medida que formos destrinchando, vai ser possível perceber que a adoração é algo mais profundo do que simplesmente você cantar um cântico, tocar, participar dentro de uma programação de um culto. Adorar é um estilo de vida e a santidade é um estado permanente do crente. Então, esta posição e esse estado de santidade, a posição de adorador, ela só se conquista através de uma batalha. Nós estamos numa batalha, essa batalha do Espírito, querendo as coisas de Deus, o Espírito recriado, ele se inclina para as coisas de Deus, e a carne, que é o mundo dos sentidos, ela se inclina para os apetites carnais, tudo aquilo que colide com o desejo do Espírito recriado. 2 Coríntios 10, versículo 4, diz o seguinte: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas e anular todos os sofismas. Que fortalezas seriam essas que o apóstolo Paulo estava falando e que sofismas são esses? Mas antes de eu passar para você a ideia desta fortaleza e o que significa esse sofisma, você precisa entender a primeira parte do texto.
Paulo diz que o arsenal do nosso contingente militar, o arsenal do nosso exército, ele não é carnal. Eu não posso enfrentar esta batalha, que é uma batalha diária, é uma batalha em que a minha carne quer os apetites carnais e as iguarias desse mundo. Por outro lado, meu espírito recriado, ele quer as coisas de Deus, ele quer se aproximar mais de Deus, ter um relacionamento com o Criador na posição de um adorador e em um estado permanente de santidade. Nesse conflito, você precisa fazer uso do arsenal espiritual. Por isso que Paulo diz, as armas da nossa milícia, elas não são carnais, eu não posso usar de carnalidade para triunfar nesta batalha. Aí o apóstolo diz, pelo contrário, elas são espirituais, elas são poderosas em Deus. Uma vez eu fazendo uso do arsenal correto, eu vou destruir fortalezas. Que fortalezas são essas? Na mente. Aquelas fortalezas que amarram, aquelas fortalezas que prendem, aquelas fortalezas que empurram as pessoas para um submundo sombrio, cinzento, escuro, de um universo de problemáticas que impede a pessoa avançar. Então essas fortalezas, elas são prisões na mente. Quantas pessoas hoje não estão presas na sua mente? Presa no passado, presa com traumas, presa com mágoas, e tudo isso, o armamento espiritual vai destruir. Você pode se autoministrar quando vêm os pensamentos, aqueles ataques, talvez de melancolia, de tristeza, de depressão, você pode se autoministrar, impor as mãos sobre a sua própria mente e aplicar o poder do sangue de Jesus e fazer uso da autoridade da palavra de Deus. E aí você vai destruir toda fortaleza na mente e anular os sofismas. Que são sofismas? São conceitos muitas vezes pagãos que quando nós entramos no Evangelho, muitos trazem consigo muitos conceitos equivocados que destoam, que estão distantes daquilo que a palavra de Deus orienta. Então, quando eu uso as minhas armas espirituais, que são poderosas em Deus, vai cair todo o nível de fortaleza, vai cair todo o nível de sofisma, e eu vou assumir a minha posição de adorador e o meu estado de santidade. Agora, para que isso aconteça de fato, eu preciso fazer uso do arsenal espiritual que já foi colocado à minha total e absoluta disposição. Aleluia! Em segundo lugar, eu preciso decidir de que lado de fato eu quero estar. Eu quero ser protagonista do triunfo de Cristo, eu quero andar pelas ruas, eu quero andar onde o Senhor me colocar e ser o proclamador do triunfo de Cristo naquela cruz, mostrar que tudo aquilo que Ele conquistou naquela cruz é direito meu, é minha herança, ou eu quero ser protagonista do reino das trevas? Você precisa decidir de que lado de fato você quer estar, porque a gente já percebeu que há uma guerra, existe um conflito espiritual de proporção que desconhecemos, desconhecemos a profundidade dessa batalha. Talvez você já leu muito material da nossa líder sobre batalha espiritual, talvez você já participou até mesmo de congressos de batalha espiritual, mas não temos noção do nível, da profundidade, da largueza que é esta batalha. Um dia eu estava deitado em oração, eu gosto de, enquanto o sono não chega, eu gosto de me deitar e ficar entabulando uma conversa com meu Deus, e ali eu estava deitado, conversando com meu pai, e o Espírito me disse claramente, quase que em voz audível, Deus chamou pelo nome. O meu pai me conhece pelo nome, o seu pai a conhece pelo nome. E disse para mim, Adilson, você não tem noção do nível de guerra que você está inserido. Você não tem noção
do enfrentamento que você passa por dia nesta batalha. E ali eu me levantei, fui conversar com a minha esposa, e ali trocamos algumas ideias, e com aquela palavra só veio reforçar tudo aquilo que a Bíblia já me diz. Eu estou inserido em uma guerra, essa guerra eu não posso usar armamento carnal, tem que ser espiritual, e eu preciso ser, dentro dessa guerra, um proclamador, um protagonista da divulgação do triunfo de Cristo, e entender que em Cristo eu sou mais que vencedor, mesmo estando inserido numa guerra constante. Por que muitos hoje estão no mundo? Porque muitos hoje não estão no lugar em Deus, porque não perseveraram, não aguentaram o calor da batalha, não suportaram a profundidade que é esta batalha. O nível de aquecimento da fornalha é altíssimo. E você precisa entender isso. E procurar se munir de armamento. Pegar a sua mente e encharcá-la com a palavra de Deus. Porque, queridos, eu sempre lhe ensino algo. Nós somos um ser tricótomo. Somos um ser espiritual, possuímos uma alma e habitamos no corpo. O nosso espírito nos dá o fôlego da vida. E esse espírito, ele é regenerado pelo novo nascimento. Você nasce de novo. O seu espírito agora, ele é preenchido, ele é inundado por uma presença sobrenatural. A sua alma, ela é restaurada diariamente pela palavra. E o seu corpo, ele não se converte. Ele se move no mundo dos 5 sentidos. Mas ele tem que ser subjugado, ou seja, destrado, levado ao prumo e à mangueira de nível espiritual, através do seu espírito que foi recriado no novo nascimento. Então veja, é uma guerra, porque o seu corpo não se converte, ele quer se inclinar diariamente para os apetites carnais, o seu espírito, ele quer as coisas de Deus, e a sua alma, que é a sua mente, eu penso, eu sinto, eu quero, ela tem que ser restaurada pela palavra. Então eu tenho que me alimentar da Bíblia, eu tenho que mandar informação para a minha mente daquilo que é bom, para que eu não fique pensando bobagens, para que eu não fique paralisado por um passado de infortúnio que eu tive lá atrás, pelas mágoas que muitas vezes tentam nos aprisionar num calabouço sombrio. Tudo isso é uma guerra, queridos. Tudo isso é uma guerra, mas eu tenho que entender que eu tenho uma postura de um adorador. O meu estado é de um santo homem de Deus, separado das coisas do mundo, e eu vivo nessa guerra. Agora, eu preciso escolher se eu quero ser o protagonista do triunfo do Cristo, o triunfo de Jesus Cristo, se eu quero de fato, aonde eu andar, as pessoas perceberem que Jesus está na minha vida e as minhas ações transparecer isso, ou viver preso no calabouço sombrio do reino das trevas. É uma escolha muito fácil de ser feita. Eu escolho o triunfo de Cristo, eu escolho ser um proclamador. Então, por dentro a carne tem seus desejos, os seus apetites. Por fora está aí o mundo, todas as possibilidades em sua direção, todos os apetites, todas as iguarias. E você diz se quer vencer ou perder. Se quer vencer, encharque a sua mente com coisa santa. Não permita que a sua mente seja inundada com ensinos que não irão edificá-lo. E a proposta de Deus, desde o início para o seu povo, era conduzi-lo em santidade. Veja Deuteronômio 23:14. Pois o Senhor, o seu Deus, anda pelo seu acampamento para protegê-lo e entregar-lhe os seus inimigos. O acampamento terá que ser santo, para que ele não veja no meio de vocês alguma coisa desagradável e se afaste de vocês. Veja aqui um lampejo do Espírito agora. Veja, no Antigo Testamento, o Senhor andava pelo acampamento.
Ele estava ali, representado na presença de uma nuvem, fazendo sombra durante o dia, aquela nuvem à noite se tornando uma coluna de fogo. Deus anda pelo meio do acampamento para protegê-lo. E ali havia uma exigência de Deus para que o acampamento fosse santo, para que houvesse santidade ali no meio. Hoje, na visão neotestamentária, Deus não passeia. Deus, ele não está ali fazendo visitações pontuais, não. Ele habita dentro de nós. Aleluia. Na pessoa do Espírito Santo, Deus está dentro de nós. Você percebe a profundidade do relacionamento neotestamentário? Na visão neotestamentária, quando eu aceito Jesus Cristo e passo pela experiência do novo nascimento, agora Deus habita dentro de mim, na pessoa do seu Espírito. E é isso que muitas pessoas desconhecem e vivem presos em problemáticas que já eram para ser dissipadas há muito tempo. Se eu carrego dentro de mim a presença do próprio Deus, eu tenho que enfrentar as coisas dentro da perspectiva dos valores que o Criador deixou para mim. Então veja, Deus exige santidade, aí Ele está dentro. O meu corpo é templo e morada do Espírito. Por isso que todas as coisas me são lícitas, porém nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Então, desde lá do Antigo Testamento, Deus exigia santidade. Por isso, queridos, eu não comungo, eu não coaduno, eu não concordo com esta visão deste evangelho frouxo, desse evangelho sem confronto, deste evangelho que não traz para os ouvintes deveres. Não, eu tenho deveres a serem cumpridos. Existem exigências da palavra que eu preciso cumprir. Senão eu vou viver uma vida banal, uma vida sem significativamente alinhada com as coisas de Deus. Eu vou viver uma vida inconsequente. Se eu não tiver essa compreensão de que a vida com Deus traz para mim deveres, eu vou viver de maneira inconsequente, de maneira irresponsável. Deus, no Antigo Testamento, Ele passeava, Ele andava pelo acampamento e exigia que o acampamento fosse santo. Então esse mesmo Deus do Antigo Testamento, Ele habita dentro de nós e exige de nós santidade, sede santo, diz a palavra. Diz a palavra. Desde os primeiros tempos, desde os primeiros escritos, a gente vê essa orientação da parte de Deus. Então, querido, não pode haver mais dilações. Você não pode mais esperar, você não pode mais procrastinar uma atitude de santidade, uma atitude ilibada, uma atitude alinhada com as coisas de Deus. É preciso discernir o mundo espiritual. É preciso você entender como é que funciona esse mundo. Se eu quero viver em adoração, em santidade, eu preciso discernir como é que se move esse reino espiritual, que ele é tão real quanto o reino físico. Veja o que a Bíblia diz, a nossa luta, ela não é contra pessoas. Efésios 6,12, a nossa luta, ela é contra, sim, principados e potestades. A nossa luta é contra as autoridades espirituais do mal. Você está percebendo? Contra esses demônios que você não vê. Então eu não estou lutando contra o meu chefe de trabalho que me persegue, eu não estou lutando contra o meu vizinho que não gosta de mim porque eu sou crente, eu não estou lutando contra os meus familiares que se afastaram de mim depois que eu me converti. Não. Eu luto contra os poderes e as autoridades espirituais, contra os dominadores desse mundo das trevas, contra todas as forças opositoras no mundo invisível. Essa é a centralidade da nossa luta. Então eu preciso discernir isso, para não estar desferindo golpes no ar.
Quando você desfere golpes sem ter um alvo específico, você só se cansa. Eu me lembro quando eu treinava arte marcial e eu participei de um campeonato, e eu estava na fase semifinal, eu cheguei à final, mas eu perdi. Eu fiquei em segundo lugar, mas o meu treinador, ele dizia para mim, olha, você está dando muito golpes no ar. Os seus golpes não estão com um alvo definido, isso você vai se cansar. E ali, na semifinal, eu estava perdendo, e quando ele me deu essa orientação, eu reverti e fui para a final. Então, no mundo espiritual acontece assim, se você ficar desferindo ataques a ermo, sem uma centralidade, sem um alvo estabelecido, você fica discutindo com pessoas, arrumando confusão com pessoas. Não leve nada por campo pessoal, filho. O problema é que você leva as coisas para o campo pessoal. Você tem que entender que você tem uma luta a ser travada no mundo invisível. Você luta contra principados, contra demônios que querem ver a tua destruição. Então largue de bobagem, largue de trazer as coisas por universo pessoal e vive ressabiado, com raiva das pessoas. Não. Eu sei que por trás dela existem forças opositoras, que talvez elas mesmas desconhecem que existem e que são usadas por essas forças. E quando eu tenho essa visão ampla, quando eu tenho esse discernimento do mundo espiritual, eu não vou estar aí, meu irmão, gastando energias com bobagens. Não, de jeito nenhum. Veja que coisa interessante. Os adoradores em santidade, eles serão invencíveis. Eles se converterão na maior ameaça para o inimigo de nossas almas. Então, se você vive uma vida de adoração, meu irmão, batalha de crente se vende com louvor. Meu irmão, bota um som, precisa botar alto para não incomodar o vizinho, né? Esteja ali sempre adorando, esteja sempre palavreando, abrindo os seus lábios e proclamando, levantando as suas mãos, adorando. Tudo isso são formas e expressões que você tem diante de Deus para enfrentar esses inimigos. E quando você tem a vida em adoração e em santidade, você se tornará invencível. E você vai se converter na maior ameaça que o inferno pode ter. E você tem se tornado isso. Por isso que o diabo não gosta de você. Por isso que o inimigo das nossas almas não gosta. Ele faz de tudo para nos paralisar. Ele faz de tudo para nos tirar do foco. Mas em Deus nós somos mais que vencedores. Em Deus eu triunfo, em Deus eu vou romper, em Deus eu sou invencível. O Espírito Santo está me escoltando, a sala da adoração, a sala de mais intimidade com Deus. Eu vou viver níveis de profundidade nele, eu vou andar em santidade. Aí, meu irmão, eu vou me tornar invencível, eu vou me converter em uma das maiores ameaças do inimigo da minha alma e da sua alma, se você assim se posicionar também. Em terceiro lugar, é preciso uma santidade prática, uma ética e uma moral. Veja, quando se fala de ética e moral, estamos falando de conjunto de valores. Quando eu estou falando sobre santidade prática, eu estou falando de atitudes desprovidas, destituídas, afastadas, distantes de discursos, de narrativas, de teorias. Uma santidade prática é a expressão de um estado que me acompanha por eu ser nascido de novo. A santidade prática, ela está distante dessas narrativas teológicas, dessas narrativas muitas vezes até muito bonitas. Sim, porque muitas pessoas são incoerentes. E a incoerência, ela é a desarmonia entre aquilo que eu falo e aquilo que eu faço. A santidade prática, ela está alinhada com aquilo que eu falo e aquilo que eu faço. Eu falo das coisas santas, eu falo das coisas de Deus, eu vou viver as coisas de Deus na minha vida.
E quando eu falo aqui de ética e moral, é como eu já falei, eu estou falando de um conjunto de valores. E queridos, para andar em santidade, você não precisa de nenhum esforço hércules, um esforço gigantesco, exacerbado. Não, você não precisa de esforço. Não, é o Espírito que vai fazer a obra. Eu tenho só que estar disponível. Eu não preciso de nenhum esforço fabuloso, fora do comum, não. Eu não preciso andar em agonia, em aperreio, nada disso. Eu vou andar alinhado. Eu vou me deixar ser guiado pelo Espírito e, naturalmente, a vida de santidade vai ser vista em minha vida. Você vai começar a rejeitar pautas que outrora você mergulhava nela. E você mesmo vai ter a leitura pessoal. Não, eu estou evoluindo aqui, porque outrora eu já tinha embarcado nessa barca que é furada. Então, é algo que vem de maneira natural, não precisa de nenhum esforço. Não precisa de nenhum esforço, de nenhum desespero. Então, o que vai lhe tornar triunfante nesta batalha é a sua posição em Deus. A minha posição em Deus definirá se eu vou sair vitorioso ou derrotado. É a tua posição em Deus. E aí eu não tenho como não me lembrar do livro da nossa líder, Unção e Crise de Identidade. Como eu amo aquele livro, já o li em torno de 3 vezes, tem sido um manual junto com a Bíblia de consulta, quando o inferno tenta lançar níveis de crise na nossa mente. Porque qual é a temática daquele livro? Lhe mostrar quem você é em Deus. Descortinar e trazer à sua mente uma verdade que muitos ainda desconhecem. Aqueles homens da Bíblia, eles triunfaram porque eles se viam em Deus. Eu preciso me ver em Deus. Eu preciso enfrentar uma demanda e dizer, não, eu sou de Deus. Deus é comigo. Eu não tenho uma aliança com o inimigo, eu tenho uma aliança com Deus. Então, a minha posição em Deus necessariamente vai me levar em triunfo. Então, o que vai me tornar triunfante nas batalhas é eu ter essa cosmovisão clara. Eu sou filho de Deus, Deus é comigo, eu tenho uma aliança com Ele e que saia da frente os gigantes. Então, quando você tem essa compreensão, aí você vai ser triunfante. Você vai andar como um adorador, porque é por isso que a adoração em santidade, ela se converte em armas espirituais de níveis estratégicos. Quando a idolatria, quando a religiosidade vem querer atacar a minha mente, adoração em santidade. Quando a feitiçaria e a imoralidade vem atacar a sua mente, adoração em santidade. Então, a adoração em santidade, ela se converte em armas espirituais de níveis estratégicos. Não precisa estar gritando, isso... Muitos têm a ideia de batalha espiritual, está gritando, vociferando, bradando, nada disso. É posicionamento, filho. É tu se posicionar em Deus, tu estando na posição de adorador, e vivendo o estado de santidade diária. Quando vinham os ataques externos ou mesmo o interno, vão ricochetear, não terão guarida, porque ele encontra um adorador em santidade, ele encontra uma adoradora em santidade. Mas pastor, isso é difícil demais. Não, filho, eu já lhe disse, você não precisa de nenhum esforço fabuloso, estrondoso, gigantesco, não. Posicionamento. E você vai crescendo de degrau em degrau, é de glória em glória. É de glória em glória. E aí eu volto para aquela frase inicial, a obra do Calvário, ela não visou simplesmente perdoar os meus pecados, livrar-me de uma condenação, nem impedir que eu vá para o inferno. Essa obra, ela ainda é mais ampla. Ela ainda é mais ampla. Ela visa criar a vida de Deus em mim e fazer com que eu reflita o seu caráter, sua glória e sua santidade. Quando eu li esse negócio aqui, eu vibrei.
eu vibrei. Tudo aqui, ó. Deste livro. Muitos começaram a ler os livros da apóstola, né? Esse livro é relativamente novo, né? E foi lançado dentro de uma visão que a apóstola teve. Por exemplo, essa minha edição aqui é de 2002. Então, muitos começaram com escola de oração, né? O jejum e a redenção no Brasil. Começaram com aqueles livros. Esse aqui, muitos têm conhecido o ministério da nossa líder por esse livro aqui. Esta visão de adoração em santidade. E aqui você encontra isso. Porque a obra do Calvário, ela visa, ela traz para nós a possibilidade de eu viver a vida de Deus. Que no grego essa vida é zoe, vida plena. E quando essa vida está sendo manifesta no meu interior, eu trago a vida de Deus em mim, na pessoa do seu Espírito habitando na minha vida, aí, meu irmão, indubitavelmente, eu vou refletir o seu caráter, a sua glória e a sua santidade. Veja que obra perfeita foi esta obra que Jesus Cristo fez. Agora, por que tiraram este ensino dos púlpitos? Por que fizeram um desserviço desse? Eu tenho que dizer o que Jesus fez e está fazendo. Ele me deu vida e vida em abundância. Ele me deu uma vida plena para eu refletir o caráter, a glória e a santidade de Deus. Você se lembra da definição da nossa líder sobre o que é ser cristão? É ser a reprodução do Senhor Jesus Cristo no seu caráter e na sua missão. Isso é ser cristão. Não é ser um religioso. Não é ser um carregador de Bíblia debaixo das axilas ou do sovaco, como você queira dizer. Não, ser cristão é ser a reprodução do Senhor Jesus Cristo, no seu caráter e na sua missão. Veja o que Jesus disse: o ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhe dar vida e uma vida plena. Essa é a versão NVI, nova versão internacional. Vida plena, o zoe, vida plena. Não, eu tenho que ter essa abundância. Eu tenho que buscar essa abundância, porque ela já existe dentro de mim. E eu tenho que externalizá-la nas minhas ações. Vamos ver esse mesmo versículo na versão NVT, nova versão transformada. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Isso aqui é uma outra versão. A ideia de vida plena, a ideia de vida abundante. E na versão Almeida, revista atualizada, diz que o ladrão, ele vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. É a vida plena de Deus. Então, queridos, essa vida plena te capacita. Ela traz para você e coloca à tua disposição mecanismos para você enfrentar as perseguições, as más compreensões que vêm contra você, as perseguições que acontecem, as acusações. Você, tranquilo, eu sei como enfrentar isso. Agora eu sei, porque eu tenho a vida de Deus, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E assim eu vou vivendo, marchando e dando um bocado de glória para Jesus. Dando glória, marchando dando glória. É o lema do nosso ministério. Em quarto lugar, agora, você me diz, mas pastor, por que muitas vezes eu não reajo da maneira correta? Você tem um temperamento, você tem uma personalidade que precisa ser domada. Você é o chamado pavio curto, ou nem pavio tem, explode com muita facilidade. Calma. Respire fundo. Conte de 1 até 10. Espírito Santo de Deus, controle a minha reação, porque eu estou sendo provocado. Aí o Espírito
vai lhe conduzir em triunfo. Você não vai entrar em desalinho, você vai ser levado pelo Espírito a agir de maneira correta. Agora, isso aí é um processo, né? A santidade, ela é um processo que começou quando você se converteu e vai terminar quando você for para a glória. Então hoje você tem um nível de santidade, amanhã vai ter outro maior, e essa é a proposta. Se você tem um nível de santidade lá em cima e agora está lá embaixo, não é a proposta do cristianismo. Você vai crescendo de degrau em degrau. Agora, só vai ser completada a obra quando você for levado à glória. Então é uma luta diária. Por fim, a adoração em espírito e em verdade é um outro posicionamento que você tem que ter para viver uma vida de fato de um adorador em santidade. Veja o que o texto diz em João capítulo 4, versículo 23, e eu concluo com esse texto. No entanto, está chegada a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Você conhece esse texto? O contexto aqui é de uma mulher que não era judia, ela era samaritana, e ela foi buscar água em um poço. Era uma mulher que teve várias dificuldades em relacionamentos conjugais, ela teve vários relacionamentos frustrados, era uma mulher abatida, ferida, magoada pela vida, e ela teve um encontro com Jesus. E aqui ela pergunta a Jesus, dentro daquela conversa, ela interroga a Jesus Cristo, qual a maneira correta de adorar a Deus, aonde deveria se adorar a Deus? Porque os judeus diziam que era em Jerusalém, os samaritanos em Samaria. E aí Jesus responde, não, o Pai está procurando verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Você já deve ter escutado a mensagem da nossa líder, que ela diz que Deus não procura pregadores. Não. E pregar o Evangelho é a nossa comissão. Nós fomos comissionados para ir pregar. Mas os adoradores, Deus procura. Por quê? Porque a nossa primeira vocação é de adorador. A nossa primeira vocação é de adorar ao Pai. Por que Deus criou Adão? Para contemplar a glória da sua criação, para glorificar a Ele pela criação. Adão foi criado para glorificar a Deus. Então a primeira vocação nossa é de adorador. Agora, como deve ser essa adoração? E aí muitos acham que essa adoração ela tem que ser feita só cantando aqui, tocando, não. Essa adoração, ela pode ser cantando, tocando, levantando as mãos. Ela pode ser com um sorriso, com uma lágrima, com um silêncio. Toda expressão que você fizer, alinhada com uma disposição de tocar a sala, tocar o trono, ir até a presença, é caracterizada como uma expressão de adoração. Isto é adorar em espírito e em verdade. Não existe uma forma, um formato. E veja esse conceito. Adoração é uma expressão de amor, nascida do mais profundo ser, algo que incendeia o coração em todo tempo e em todo lugar. Você é incendiado, você é tomado, você entra num culto aqui como esse, seja de doutrina, seja de celebração, seja de oração, mas você vem possuído, você vem tomado por um desejo profundo de adorar a Deus, de expressar o seu amor a Ele. Isto é adoração. Não importa quem esteja pregando, não importa quem esteja tocando, ou se não tiver nem levitas aqui adorando, que nem não esteja batuque da bateria, o toque da guitarra, você não precisa de estímulo nenhum externo para adorar em espírito e em verdade. A adoração em espírito e em verdade, ela não precisa de estímulos externos.
Não precisa. Ela é uma expressão do amor, nascida do mais profundo ser, algo que incendeia, algo que é visceral, medular, vem de dentro. Você compreende? E aí incendeia o seu coração. Você entra na presença do Pai, você nem se importa com quem está do seu lado. Por isso que é bom você fechar os olhos e mergulhar na presença de Deus, sem se preocupar se tem um menino chorando, se a garrafa da irmã caiu no chão, ou se a Bíblia foi ao chão, se a chave do carro. Nada disso vai lhe tirar a atenção, porque você está lá, adorando, oh, aleluia, glória a Deus. Aqui, nesse estágio aqui, eu vou em níveis profundos em Deus, aleluia. A adoração em santidade, a adoração em espírito e em verdade, é um culto destituído de formalidades, destituído de ritos. Mas a adoração em espírito, ela brota de um coração apaixonado, por causa de um relacionamento que identifica a criatura com o seu Criador. É fruto de um relacionamento. É isso que é adorar ao Pai em espírito e em verdade. Não é nada agregado a ritos, a fórmulas. Eu preciso do estímulo do batuque, da bateria, do teclado, ou de uma música que eu coloco para orar. Não, eu entro na sala do trono, no silêncio. Aleluia. Eu quero me perder na presença do Senhor, me perder em seus braços. Por isso que eu amo estar no QG. Por isso que eu amo estar no meu quartel-general da intercessão, lá no monte. Ali no silêncio eu me perco nos braços de papai. Como é bom aquele clima bucólico do campo, o canto dos pássaros, o vento que balança o galho. Às vezes não tem nem vento, mas é aquele calor, aquele mormaço que se junta com o calor das minhas entranhas, da minha sede de querer mais de Deus. E ali eu vou, voando, me perdendo na presença do meu Deus. Ali eu me esqueço de todos os níveis de demanda que tem para resolver. Eu descanso na presença. E você pode fazer o seu QG no seu quarto, você pode fazer o seu QG na sua caminhada. Você gosta de caminhar, caminhe, adorando ao Pai, ouvindo a Bíblia em áudio, mergulhando, se envolvendo. Tudo isso são expressões de alguém que de fato tem uma experiência com Deus. Isto é adorar, é um culto destituído, desprovido, desassociado de fórmulas, de ritos. Não tem que ser assim, não. Eu entro. Eu posso entrar no Santo dos Santos agora. Não existe véu de separação. Você pode entrar na presença de Deus, sem interrupções. Eu entro na presença. Eu me perco no teu amor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Como é tremendo poder desfrutar de um relacionamento com Deus nessas bases. Então, queridos, prosseguiremos na próxima quarta-feira e encerraremos essas mensagens sobre adoração e em santidade. E de hoje a 15 iremos iniciar o estudo, os 9 dons do Espírito. Lá em 1 Coríntios 12, você vai mergulhar e aprender conosco os dons de revelação, que revelam alguma coisa. Os dons de poder, que fazem alguma coisa. Os dons de inspiração, que falam alguma coisa. Dons de revelação, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espírito. Os dons de poder, aqueles que fazem alguma coisa. Cura, operação de milagres e fé. Esses três, eles operam
juntos na manifestação do sobrenatural. E aí aqueles dons de inspiração, aqueles que falam alguma coisa, profecia, palavra profética, as línguas, as variedades de línguas, você vai aprender. O povo chama de língua estranha. É estranha para quem não conhece. Não existem línguas estranhas, existem línguas espirituais. E por fim a interpretação dessas línguas. Então são 9 dons. Esses dons têm que operacionalizar a igreja. A igreja tem que se mover nos dons, queridos. Se ela não se mover nos dons, ela está doente. E de hoje a 15 a gente começa firme, analisando cada dom. O que é que ele traz? O que é que ele ensina? E aí, meu irmão, não tenho dúvida que vamos romper aqui. Eu já estou gerando milagres extraordinários, revelações proféticas que Deus vai trazer para nós nesse tempo. Fique em pé, vocês que estão aqui, você que está em casa. A gratidão de poder contar com a sua presença, acompanhando este culto de doutrina. Toda quarta-feira estamos aqui. Tivemos um problema semana passada com a internet, estamos tendo algumas dificuldades, mas gravamos o culto e posterior colocamos, o da semana passada já foi colocado, já está no nosso canal, em Segec Condado, lá no YouTube. De hoje, se não deu para colocar ao vivo, nós iremos colocar todo o conteúdo posteriori. Deu para fazer, entrou ao vivo? Não, gravou para colocar posteriori, ok. Então, gravamos e vamos colocar posteriori, nome do grande. Pai querido, leva-nos em paz debaixo da Tua graça, que em nome de Jesus venhamos ser guiados por Ti, e que em nome de Jesus a Tua boa mão esteja conosco, cada dia mais, permanentemente. Te louvamos pela Tua presença constante no nosso ser. Obrigado pela vida da nossa líder, que deixou tanto material, que deixa à nossa disposição tanto material, tantos materiais benéficos. Em nome de Jesus, eu oro para que a Tua boa mão esteja conosco, estendida cada dia, agora e sempre. Amém. Vão na bênção, vão marchando e dando glória.